Aquela campanha de 2004, ela foi muito interessante, assim, porque foi uma campanha que eu gastei pouquíssimo dinheiro, assim, era campanha feita. Eu fazia o meu material de campanha. Eu mesmo gostava de mexer em Photoshop, na época Tu é um baita CorelDRAW. marqueteiro, na real, né, Eduardo? Tu sempre foi gosto, tribom gosto, nisso aí. gosto do marketing Até político. até sempre... o ponto do teu comitê foi estrategicamente pensado, porque tu veio do São José, o São José, o público, o que que é? Estuda lá na Félix da Cunha, lá no fundo, e volta pra Zona Norte, Sim. que era quem votava em ti. Então exato. todo mundo volta... É, exato, tu sabe disso. Aí voltava pela Félix, vocês estavam ali sempre no meio-dia cumprimentando. Exato. Foi um auê. Então, na verdade, assim, a campanha foi um tanto artesanal, mas com os meus conhecimentos empíricos, assim, de marketing político. Eu, quando era adolescente, eu gostava de gravar os programas eleitorais na televisão. Eu gravava, até hoje certamente tem as fitas VHS lá ainda na... Pô, outro sinal da idade. Outro sinal da idade, tem todo lá na casa dos meus pais, tá lá tudo. Brizola, certamente, FHC, assim, esses sim, caras. as campanhas de 94 e 98, principalmente, praticamente todas. Municipal, gravava, tu tem 2002, alguma coisa também. Tu tem o Anselmo dando a rosa? Não, municipal não tem. E os debates eu não gravava, eu gravava as propagandas, na verdade, né? E eu colecionava folhetinho. E aí eu gostava de assistir e assistir de novo e reassistir, assim, ficava assistindo muitas vezes, né? E de certa forma, como eu digo empiricamente, você vai pegando, olha, quais são as... Você começa a perceber o que tem de comum entre elas, o que tem, né, nas certo, palavras, na forma, na estrutura do comercial e tal. Você começa a entender um pouco melhor sobre aquilo da comunicação política. Então sempre gostei realmente de marketing político. E gostava também, como eu disse, de usar essas plataformas, Photoshop, CorelDRAW, na época, para poder montar. Eu mesmo fiz meu material de campanha, eu montei todos os panfletos, os cartazes, os adesivos. E aí até vou contar uma história interessante. 45045 era. 45045 sempre foi, né? era, sempre foi esse o número. E aí uma história interessante é a seguinte. Eu gostava de mexer com tudo isso, aí eu pego, tem que fazer cartazes, Fiz os cartazes, mandei imprimir os cartazes, e depois eu parei para pensar, digo, o que eu faço com esses cartazes? Onde é que eu coloco esses cartazes? Não tenho onde colocar esses cartazes, né? Então eu tinha impresso lá uma série de cartazes, porque gostava de fazer os negócios, mas depois, puxa vida, o que eu faço com eles? Na época, podia ainda botar placa em poste, né? Aquela... a cidade ficava, na verdade, um horror de sujeira, né? Por causa daquilo, ainda bem que proibiram. Mas podia colocar os cartazes nos postes. Eu não tinha cartaz para colocar em um monte de poste, mas tinha os cartazes feitos em papel. Aí o que eu fiz foi o seguinte, chamei a minha mãe, minhas tias lá no comitê, esse da Félix da Cunha. Que é uma galera sempre. A família é grande, minha mãe tem 9 irmãos, né? São 10 irmãos, infelizmente alguns já faleceram, mas então a família foi para lá para ajudar a pegar aqueles cartazes, conseguimos, sei lá, num supermercado, caixas de papelão, e eu dizia para elas, coloquem aqui o cartaz na caixinha de papelão, no papelão para poder dar sustentação atrás, e um papel contact, comprei um papel contact, né, para adesivar e tudo mais, e um aramezinho para deixar para a gente colocar nos postes. E depois saímos em dois carros, 2 caminhonetes. Meu pai e a minha mãe, numa caminhonete, e na época era eu e a Luciana, que era minha namorada na época. A gente saía para colocar os cartazes nos postes. E com uma escadinha, colocando cartaz no poste, eu dizia para meus pais lá, olha, lembre, tem pouco cartaz, tem que colocar só nos postes mais interessantes, mais assim, que vai alguém ver. Então, poste na frente de parada de ônibus, virado para parada de ônibus, não sei o que, tem que colocar os cartazes lá. Então, a campanha foi muito feita dessa forma, de forma artesanal, né, buscando com amigos, com parentes, fazer a campanha. E deu certo. A gente não fui eleito, mas eu fui um dos mais votados na época. A campanha foi bem autêntica, né? Eu acho que isso cativou muito as pessoas a votarem. Era Pelotas de cara nova já naquela Pelotas de cara nova. Naquela vereador primeiro? Foi o meu slogan. Mas depois Pelotas de Cara Nova virou o nome da coligação de prefeito. Não era o slogan, mas era o nome da coligação, Pelotas de Cara Nova. Uma pergunta que eu quero te Naquela fazer. Eleição eu fui um dos mais votados, mas não entrei por causa do Cururu. E aí depois ele foi... Eu ia te provocar nessa época, o Cururu também fez o material dele, e ele acabou entrando. A gente fez uma coligação, era o PSDB e PFL a coligação na época, né? E a coligação fez 2 cadeiras, na verdade. Um cachorro no sentido. Não, tu sabes que uma outra curiosidade, me permitam contar, porque eu estou entendendo que o programa é para isso, né? Uma outra curiosidade é a seguinte, no dia da eleição, coincidiu com um dia muito triste para mim, para a família. Não foi nada, Guga. Sem problema.
um dia muito triste para mim, para minha família, que foi a perda da minha avó, né? A mãe do meu pai faleceu na noite anterior da eleição, no sábado. E no domingo era o dia da eleição. Então, coincidiu que, quer dizer, todo o processo de votação foi em meio ao velório da minha avó, né? Então, puxa, sentimentos Sim. mistos ali, né? Com tudo que estava acontecendo. Quando terminou, houve o sepultamento da minha avó. Saímos aqui do cemitério São Francisco de Paula, na Duque de Caxias, e por um instante eu tinha até esquecido que tinha eleição, estava processando assim, né, que estava tendo votação e tal, e um amigo meu, de forma constrangida, diz assim: Eduardo, puxa, meus sentimentos para a tua avó mais uma vez e tal, mas assim, a gente não vai acompanhar a apuração dos votos? Eu digo, puxa vida, é mesmo, né, tem a apuração dos votos. Na época não tinha smartphone, celular, né? Tinha celular, mas não era smartphone, sim, né? smartphone. Só ligava e recebia. nem sei se mandava mensagem ainda na época. Mas SMS? Não, SMS acho que já sim, mandava. sim. Mas que é uma coisa que é importante lembrar as pessoas, que celulares, né? Ele serve para ligar. Serve para ligar também. Né? Mas aí nós, o que fazemos, né? Para ouvir a apuração, abrimos a porta do carro, bota na Rádio Universidade. E aí o radialista, se não me engano, Paulo Gastal Neto, estava lá entrevistando os mesários que estavam entregando, provavelmente na ABB, os disquetes com o boletim de urna impresso. Ele ia perguntando quem é que foi o mais votado na sua urna, né? Foi Bernardo Souza, era candidato a prefeito. E o vereador mais votado, quem é que foi o vereador mais votado? Eduardo Leite. Puxa, nos olhamos ali já assim, pô, mais votado numa urna aí e tal. E aí volta lá para a emissora, não me lembro o que estava transmitindo, mas diz assim, só me lembro da fala do radialista dizendo: pois é, mais uma urna em que Bernardo Souza é o candidato a prefeito mais votado e também mais uma urna em que Eduardo Leite é o candidato a vereador mais votado. Vai surpreendendo até agora, 1.900 e tantos votos. A primeira vez que eu ouvi já estava com 1.900 votos, que é bastante voto para vereador. Estão deixando a gente sonhar. Exatamente. A gente olha, fica todo mundo alegre aí. Eduardo Leite, 1.900 votos, um dos candidatos mais votados, é o terceiro ou quarto mais votado até agora, enfim. Afinal, quem é Eduardo Leite, diz o radialista? Pô, quase perguntaram quem é Eduardo Leite na fila do pão. Mais ou menos isso. Afinal, quem é esse Eduardo Leite? Porque não era esperado, né? Eu tinha 19 anos de idade. Só que aí, como eu disse, na coligação era PFL e PSDB. Eu sabia quem era candidato também, que tinha sido presidente da Câmara de Vereadores durante vários anos, nos anos anteriores, era o Adhemar Ornel, que era muito forte, tinha toda uma estrutura, né, para concorrer. Eu sabia o seguinte: o Ornel vai ser o mais votado da coligação, eu preciso batalhar para ser o segundo. Quando eu vou conferir os boletins de urna e vejo que no centro da cidade, na 34ª zona, o Cururu estava sendo... Eu era o mais votado, mas o Cururu não era mal votado, era bem votado. Puxa vida, né? Eu falei para o meu pessoal: ó, acalmem aí, porque a gente está sendo eleito nesse momento, mas tem um fenômeno acontecendo aqui que pode acontecer. E, de fato, o Cururu passa, fica ele o mais votado, o Ornel fica em segundo e eu fiquei em terceiro lugar.